Meu nome é Luana. Vou fazer esse vídeo para a disciplina de anatomia falando um pouquinho da osteologia. A osteologia, ela é a parte da anatomia que vai estudar os ossos, que vai falar um pouquinho sobre os conceitos e definições sobre os ossos. Então, a gente, na osteologia, a gente vai aprender que o osso, ele é fundamental no nosso corpo, porque é nele, através dele que a gente consegue se locomover, o que dá sustentação e também como uma forma de arcabouço, né? Ou seja, vai proteger nossas vísceras, nossos órgãos, né? A gente vai ver o conceito de cada osso, a gente vai aprender a diferenciar. E o tecido ósseo, ele é uma estrutura rígida, o osso é uma estrutura rígida, e ele contém um tecido conjuntivo que recobre o osso. Então, quando a gente sente um pouquinho, quando a gente sofre alguma fratura, né, o que vai acontecer? O osso em si, ele não vai doer. O que vai doer vai ser aquele tecido conjuntivo que reveste, né? É onde a gente vai sentir aquela dorzinha intensa, tá? E também ele é um tecido conjuntivo mineralizado e o osso é muito rígido e é uma estrutura esbranquiçada, né? E a gente possui 206 ossos no nosso corpo. Isso, falando um pouquinho sobre a classificação dos ossos, a classificação dos ossos, de acordo com a topografia, a classificação é dividida em ossos axiais e ossos apendiculares. Os ossos axiais são ossos que formam o principal eixo do nosso corpo, que vai ser os ossos da cabeça e do pescoço e do tronco, né? E os ossos apendiculares são os ossos que estão localizados no apêndice do nosso corpo, localizado nos membros superiores e também membros inferiores. E também agora a gente vai ver falando um pouquinho de cada tipo de ossos que estão presentes no nosso corpo, no nosso esqueleto. A gente vai falar sobre o osso longo, ossos longos. Os ossos longos, eles são ossos que possuem o canal medular, né? E eles também vão ter a parte da epífise. A epífise é uma parte na extremidade do osso que tem uma presença, que o tecido ali, ele é um tecido mais asperoso, né? E daí a gente também vai ter a diáfise, que é a presença de um corpo do osso, e depois a gente vai ter as extremidades, que é a diáfise, e eu vou mostrar um pouquinho a foto desse osso longo, que ele está presente nos membros inferiores e também superiores. A gente tem o fêmur, que tem todas essas características, e depois a gente tem o rádio, a gente tem a tíbia, que também é um osso considerado um osso longo. Ainda falando dos ossos, agora a gente vai falar sobre os ossos alongados. Os ossos alongados são aqueles ossos que possuem o seu comprimento maior do que sua largura. Esses ossos não possuem o canal medular, como a gente viu que predomina nos ossos longos,
Os ossos alongados não possuem canal medular e esses ossos alongados estão representados pela costela e pela nossa clavícula. E agora a gente também vai ver sobre os ossos planos ou laminares. Os ossos planos são ossos que possuem a sua largura e seu comprimento predominante. Esses ossos a gente pode encontrar o osso do nosso quadril e também no caso do osso da nossa escápula, também está presente. Eu vou botar a fotinho aqui pra gente ver a diferença, né? Porque essa é uma foto bem interessante para distinguir sobre esse osso. E depois a gente vai ver os ossos curtos. São aqueles ossos que não possuem nem comprimento e nem muita largura. E são ossos encontrados, são distribuídos principalmente nos nossos pés e nas nossas mãos. São esses ossinhos curtinhos, né? Então, esses são os ossos curtos, já o nome já diz. E os ossos irregulares são os ossos que apresentam formas de diferente de qualquer figura geométrica. Fica localizado na coluna vertebral, que são entre as vértebras e a mandíbulas. São esses exemplos característicos dos ossos irregulares. Também vou postar uma fotinha aqui pra gente ver para diferenciar sobre esses ossos. E depois a gente também tem os ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são aqueles que apresentam uma cavidade interna. Então, essa cavidade pode estar presente em ossos situados na nossa face e também fica situado no nosso frontal ou na nossa maxila. Também pode estar presente esse osso pneumático. E depois a gente tem os ossos sesamoides. Esses ossos sesamoides são ossos que desenvolvem dentro de tendões ou cápsula articular. Esses ossos, eles podem ser denominados intradênios ou desenvolvem substâncias de cápsula articular, são chamados de pariarticular. Esse osso está presente na nossa patela, né? E é isso. A arquitetura dos ossos são compostos dois tipos: a arquitetura do tecido da substância óssea compacta e a substância óssea esponjosa. A substância compacta é uma substância que fica mais composto na parte externa dos ossos, né? E é uma parte mais rígida. A parte mais esponjosa, ela fica mais nas extremidades dos ossos, principalmente em ossos longos, e também internamente, e ela também possui uma parte esponjosa, assim, tipo com aspecto de rede, tanto nas extremidades quanto também internamente no osso. Como eu tinha falado também no comecinho do vídeo sobre uma fratura, uma distensão no osso, é causado pelo rompimento de um revestimento de tecido, de um tecido conjuntivo chamado periósteo. Esse periósteo é esse tecido que cobre o osso externamente. E depois a gente também tem o tecido endeósteo, que é o tecido também conjuntivo que recobre a parte interna desse osso.
Essa parte do tecido endósseo é responsável pelo crescimento e pela reconstituição da espessura do osso ou reconstituição de uma lesão. Então esses dois tecidos são bem importantes. A gente tem o endósseo, né, que recobre o tecido externamente. Depois a gente tem o osso compacto. Depois a gente vai ter o osso esponjoso, como eu tinha falado anteriormente, que é composto também na parte externa e na parte externa do osso. E esse tecido endósseo vai ficar entre o canal medular e o tecido esponjoso do osso. Como a gente viu sobre o canal medular, agora a gente vai falar sobre a medula óssea. Então, a medula óssea, o sangue que corre nas nossas artérias, nas nossas veias, nos nossos capilares, o que é responsável pela produção desses sangue é a medula óssea, né, que está composta dentro do canal medular. É uma substância óssea esponjosa dos ossos, fica constituído ali. E a gente possui dois tipos de medulas ósseas, dois tipos de medula: a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, ou óssea flava. A medula óssea vermelha, ela é responsável pela produção das hemácias, das plaquetas e dos granulócitos. E a substância óssea amarela, ela é responsável pela gordura, ou, né, popularmente também conhecida como tutano, né? Então essa é a medula amarela. Existem três tipos de esqueletos. A gente temos o esqueleto exoesqueleto, que ele é um esqueleto presente na parte externa, como suporte, serve como base para sustentação das partes mole. A gente pode usar um exemplo como os crustáceos. E depois a gente tem o endoesqueleto, que é o que acontece com a gente, né? Que é composto pelas partes moles. E depois a gente tem a parte do esqueleto. Depois a gente tem o exoesqueleto misto. Esse exoesqueleto misto, ele é tanto como externo quanto fora que acontece essa constituição do esqueleto. A gente pode usar o exemplo bem encontrado sobre isso, as tartarugas e nos tatus, que está presente esse tipo de constituição de endoesqueleto misto. Como a gente viu a função mecânica do nosso esqueleto, como sustentação do nosso corpo, locomoção e também proteção sobre as nossas vísceras, a gente também tem a função biológica. Função biológica cabe a parte da produção do nosso sangue, como eu citei sobre a medula óssea. Então, e neles ficam depositados todos os íons de cálcio, o fósforo e o zinco dentro da nossa estrutura do esqueleto. Então, a gente vê que é muito importante. Tudo que a gente tem no nosso organismo tem uma função. Então, não seria possível, né, a nossa locomoção, sustentação do nosso corpo sem esse esqueleto. A gente seria